O Instituto Escolhas, ele nasce de uma ideia de que a gente precisa produzir bons números que façam a interface entre a questão ambiental e a questão econômica, ou, mais apropriadamente, entre desenvolvimento e meio ambiente. Porque no Brasil sempre parece que essas duas questões estão em posições antagônicas ou uma brigando com a outra. E uma das leituras que a gente teve sobre o assunto é que, em parte, isso ocorre justamente porque a gente não tem números que permitam uma análise mais, digamos assim, reflexiva, calma, sobre as grandes questões conflituosas em torno da questão do desenvolvimento. Por exemplo, vamos ou não vamos construir grandes hidrelétricas na Amazônia? Ou que fonte de energia vai permitir ao Brasil continuar mantendo o seu crescimento econômico e, ao mesmo tempo, ser um país que respeita o meio ambiente e as populações indígenas que vivem na região amazônica. Portanto, como é que a gente gera possibilidades de processos de entendimento que não permitam as pessoas o tempo inteiro se desentenderem sobre o assunto? Foi uma das motivações que permitiu ao Instituto Escolhas surgir para produzir bons números, bons estudos que façam a interface entre economia e meio ambiente. O que acontece se o Brasil zero desmatamento, ou seja, para de desmatar? Qual é o impacto disso sobre o PIB? Porque justamente se tem hoje uma noção que, como a agricultura é o grande motor, a âncora da economia nacional, se você não tem essa contínua expansão, né, da fronteira agrícola, como a gente chama, que é a expansão da área de agricultura para, né, as áreas onde existem florestas, ou seja, por cima das áreas onde tem florestas, isso poderia trazer prejuízos à manutenção dessa atividade da agricultura como essa âncora da economia. Então, esse estudo vai fazer exatamente a discussão sobre o que acontece se o Brasil para de desmatar. E ele o faz partindo de dois aspectos. Primeiro, ele mostra, do ponto de vista do que se chama biofísico, ou seja, do chão, da terra, né, o que acontece em cada estado, do ponto de vista se você tomasse uma decisão de parar o desmatamento hoje. Então, por exemplo, o que acontece em São Paulo? Quanto de terra deixaria de ser utilizada para a agricultura e quanto ficaria, digamos assim, destinado para a proteção ambiental? E vai fazendo isso estado por estado da federação até chegar nos estados amazônicos, que são os estados que hoje têm as grandes reservas de áreas florestais que poderiam ser convertidas para os fins de produção agropecuária. Então, a primeira parte do estudo é mostrar, do ponto de vista da terra, do território, o que acontece se a gente toma uma decisão de não mais desmatar. Mostrando que, por exemplo, existe condições de você não fazer mais o desmatamento e, ao mesmo tempo, ter áreas para onde a atividade agrícola poderia, digamos assim, fazer uso e permitir a sua manutenção das taxas atuais de produtividade. A segunda questão é, tá bom, mas ok a questão da terra, mas o que acontece com a economia propriamente dita? Se você parar o desmatamento, afeta, por exemplo, a renda das famílias, afeta as exportações do país, afeta, por exemplo, o PIB, né? Então, é a segunda parte do estudo que a gente chamaria do relatório econômico. Então, a gente está traçando um grande quadro, né, daquilo que são os impactos, sejam positivos ou negativos, de se zerar o desmatamento no país, seja sobre a questão do território, seja sobre o aspecto da economia do país como um todo.